Estou aqui com Bruno Gimenez, uma pessoa que eu admiro bastante o trabalho, que eu já venho acompanhando, a gente já se conhece da fórmula de lançamento, um cara fantástico, que teve muito resultado já, usando algumas técnicas que ele vai falar um pouquinho aqui pra gente, que ele usa webinário. Ô Bruno, conta pra mim. Cara, muito obrigado por estar aqui com você, dar a oportunidade para falar para você, para a sua audiência, a audiência do Conamap. Estou muito honrado com a presença aqui, porque realmente eu sei o quanto vocês prezam por qualidade. Obrigado, Bruno. Ô Bruno, conta um pouquinho pra gente, o que é um webinário? Como é que essas pessoas, a nossa audiência, como é que elas poderiam pegar algumas dicas de webinário? O cara que é um corretor, de repente, o cara que ele é um médico, um advogado, às vezes até um estudante, como é que ele pode usar técnicas? Primeiro explica o que é um webinário, para eles entenderem, e como que eles podem usar dessa técnica para melhorar, para passar algum tipo de informação. Conta pra gente um pouquinho. Claro, olha, eu comparo o webinário com a primeira vez que eu descobri um e-mail, que eu descobri que eu podia deixar de usar uma carta. Tem gente que vai falar, caramba, esse cara é dessa época ainda. E eu comecei a poder mandar mensagens para as pessoas de outra maneira. A primeira vez que eu comecei a usar um Skype, só que a gente nunca usou tantas ferramentas assim para promover o próprio trabalho, para promover a própria história, para promover aquilo que acredita e sente. O webinário é uma estrutura para você fazer uma transmissão online, ao vivo. Antigamente, esses castings, essas transmissões eram muito caras. Para você conseguir transmitir ao vivo 10 minutos, há uns 5 anos atrás, você gastava coisa de 20 mil reais. Eu me lembro bem, era bem caro. Que era comparado com televisão. É verdade. Aí, de uns tempos para cá, surgiram empresas de webinário, que são o GoToWebinar, GoToMeet, ClickMeeting e tantas outras. Evergreen, exato, Step Seminar e outras lá. E a gente começou a aprender que dava para fazer aulas. Eu estou aqui, vamos supor, eu e você estamos conversando aqui, ao vivo, e a nossa audiência está cada um na sua casa assistindo. E aí, como eu venho do mundo offline, ou seja, do mundo presencial, dando até cursos... eu queria ver, como é que você chegou nessa parte do webinário? Eu vou comentar. Como eu venho desse mundo, quando a internet entrou forte, eu sempre sonhei em fazer aulas ao vivo. Mas elas eram gravadas, com filmadoras, com máquinas digitais, eram editadas e colocadas à disposição. Mas eu sonhava com o ao vivo. E não tinha ferramentas para isso. E quando elas surgiram, elas eram muito caras. E aí agora, recentemente, o Google lançou, recentemente no Brasil, uma ferramenta chamada Hangout. Que você pode fazer uma transmissão de qualquer lugar ao vivo. Com uma qualidade, uma possibilidade incrível, que nós já falamos mais disso. Quando eu vi o Hangout e vi o que ele podia proporcionar, eu comecei a testar por qualquer coisa que eu queria falar, eu marcava a data, mandava para uma lista de e-mails pequena, antes que as pessoas achem que precisa de muita gente, avisava para o Facebook, avisava para amigos, vou falar sobre determinado assunto. E aí eu comecei a perceber que eu poderia fazer do Hangout, do webinário. Webinar é uma expressão que vem do inglês, que é web, que é internet, e o webinar, que vem de seminário em inglês, que é seminar. Sim. Então, web mais seminar criou webinar. Muita gente vai chamar de webinar ou webinário, que já colocaram no português. Já é famoso, né? Bom, vamos lá para a minha história. Eu sou um cara que sou químico industrial de formação. Olha que legal, eu já não sabia. Eu trabalhei muitos anos na indústria, eu gostava muito do que eu fazia, mas eu sentia um vazio no peito enorme. Eu digo que eu acordava segunda-feira, chorava, enxugava as lágrimas, tomava café e ia trabalhar. Você era aquele cara que, por exemplo, no domingo à tarde já estava pensando, meu Deus, amanhã... Não, cara, sinceridade, eu tinha depressão no domingo. Eu sei. Eu tinha depressão. Eu conheço pessoas assim, eu conheço muitas pessoas. E aí eu já ficava triste, cara, e daí segunda-feira eu acordava e eu tinha muita depressão de novo. E eu ainda gostava do que eu fazia, mas tinha uma faltava alguma coisa em mim. Mas tudo bem, eu trabalhei anos com isso, e aí eu fui morar no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, e fui morar sozinho pela primeira vez. E talvez por estar envolvido por parentes e amigos, eu não sentia tão grande esse vazio. Mas quando eu fui morar sozinho pela primeira vez, e além de eu ficar com esse sentimento mais latente, eu não tinha ninguém para trocar, porque também a internet não tinha essa mobilidade que tem hoje em dia. Verdade. E eu realmente mergulhei num estado de tristeza, de depressão, de angústia. Não estava legal as coisas. Mas aí eu morando sozinho, eu tinha que ficar ali naquela, porque eu não tinha força para mudar de emprego, eu não sabia nem o que eu queria fazer.
Aí eu fui buscar o caminho das terapias naturais, que hoje é conhecido como terapias holísticas. As terapias orientais, japonesa, chinesa, terapia vibracional, energia, chakras, espiritualidade. E aí a nossa instituição nasceu para isso, mas ela só nasceu porque eu fui buscar a espiritualidade, o autoconhecimento para me livrar daquela depressão. Entendi. Aí eu procurei Reiki, que é imposição de mãos, cromoterapia, terapia das cores, regressão a vidas passadas. Eu fui buscando tudo, cara. E chegou uma hora que eu fazia isso para me curar. Só que eu sempre fui muito interessado. Eu comecei a estudar. E o que acontecia, Otto? Eu estava numa roda de amigos. Ô Bruno, você faz lá aquele negócio de energia das plantas, né? Terapia de florais. Como é que é isso? Ah, isso aí? Eu comecei a aprender sobre aquilo. Que legal. E aí eu tive um primeiro curso de formação em terapia natural. E aí eu trabalhava na empresa de manhã, o dia inteiro, e à noite eu dava aula ou no final de semana. Mas aquele vazio começou a ir embora e dar lugar para uma super motivação pro lado da terapia natural. Que legal. A motivação veio tão grande que 2 anos e 10 meses morando fora, eu consegui fazer minha transição para um outro caminho. Só que quando eu fiz a transição, que eu liguei para os meus pais e falei, vou mudar de trabalho, eles não acreditavam, porque eu ia para um mundo incerto. Minha mãe achou que isso era coisa de charlatão. Ninguém entendia isso. As pessoas achavam que eu estava vendendo fé, vendendo crença, e hoje o mundo conhece isso que eu faço. Mas na época ninguém conhecia. E aí a gente começou e foi muito difícil, Otto, porque a gente ia literalmente de casa em casa dando aula. E você sair com o carro e dar palestra para 10 pessoas num hotel, às vezes o que você recebia não dava para pagar os custos. E eu e a minha sócia Patrícia, nós trabalhamos anos com isso, até que com o terceiro, quarto ano, começou a dar para pagar a conta. E aí começou um outro desafio, porque a gente fazia o que amava, gostava, mas não tinha uma remuneração suficiente. E eu comecei a melhorar, mas talvez eu não estava tão alinhado com a minha vida. E foi em 2006 que eu sofri um acidente gravíssimo de caminhão. Caramba. Inclusive eu tenho uma cicatriz aqui. Tô vendo, consigo ver. Até amassado, quebrei o externo. Eu já era espiritualista, já era da área do autoconhecimento, já tinha até um livro escrito. Mas eu não estava, acho que, fazendo a coisa certa. Porque eu gosto de dizer que quando você não está alinhado, as coisas dão errado para você. Entendi. E ali, depois daquele acidente, que em vez de eu ficar triste, eu fiquei feliz. A gente já tinha o Luz da Serra, que é essa instituição, e nós começamos a fazer tudo diferente. Aí nós pegamos com outra pegada, porque eu renasci. Outra pegada, uma outra energia, uma outra coisa. Fomos firmes, com confiança no trabalho, e o trabalho foi crescendo. Aí aconteceu o seguinte, eu queria promover o trabalho, eu queria promover as nossas histórias. E eu já tinha alunos, eu queria ajudar eles a fazer uma promoção do trabalho. Porque assim, você já tinha sentido essa transformação, você sentiu, você passou por isso. Não sabia divulgar, né? Entendi. Passei, estava com aquela emoção bonita no coração, mas como fazer um marketing pessoal? Como divulgar o que você acredita? Porque eu era terapeuta, atendia individualmente, então eu era um profissional liberal, vamos dizer assim. Sim. E eu não sabia o que fazer. Então, o que a gente fazia? Dava muito curso e palestra. E embora a gente já estava numa fase que conseguia pagar as contas e ter uma vida um pouquinho mais folgada, não era bom. E eu trabalhei uns 8 anos assim, até que as coisas começaram a dar certo. Só que aconteceu um problema, que é onde entra o webinário. Quando começou a dar certo, eu não tinha mais energia, eu não tinha mais paciência para colocar toda a minha energia fazendo 10 eventos ao vivo por mês. Era muita coisa. Um evento presencial exige muita energia. Exige muita energia. Aí eu comecei a pegar essas pessoas que eram alunas e dizer assim, tal dia eu vou dar um complemento de um curso, só que eu vou fazer online, eu estou testando aqui. Que legal. E o pessoal começou a ir. Olha que legal. E o meu sonho era poder fazer 15 mil reais numa palestra. Nossa. E é uma boa quantia, não vamos dizer. Muito é uma boa, boa né? quantia. Imagina, você trabalha, você dá 1 hora de palestra e ganha 15 mil reais. É uma boa quantia. O meu sonho era esse. E eu, embora meu ticket nas palestras, eu comecei a conseguir cobrar 5 mil de uma palestra, foi crescendo para 6 mil. Quando eu comecei a ter um estado que o mercado começou a me buscar, eu não tinha mais energia para dar tanta palestra. Comecei a dar aula ao vivo, e aí o que aconteceu? Eu comecei a divulgar os meus produtos, os meus serviços. Inicialmente eu não vendia nada, eu só fazia a promoção do que eu fazia, do que a minha empresa fazia. E aí, diversas vezes eu promovia o trabalho de algum colega que estava começando. E aí chegou uma hora, eu falei, caramba, vamos começar a vender coisas no webinário. E aí um dia eu fiz uma estrutura de um webinário de vendas, que o webinário ele tem que ter o antes, o durante e o depois.
Qualquer pessoa pode fazer um webinário, qualquer pessoa pode fazer uma aula online, mas tem que planejar o antes, Sim. o durante e o depois. E o antes é toda a organização, o durante é toda a forma de abordar, e o depois é reprise, é vendas, é revenda, é atendimento, é suporte. E muitas pessoas que fazem uma aula online precisam cuidar disso. Qualquer pessoa que nunca fez aula online, eu quero até incentivar quem está nos assistindo, por favor, faça um webinário, né? Tem o meu site lá, osegredodoswebinarios.com.br. A gente vai deixar o site aqui para vocês, o segredo dos webinários. osegredodoswebinarios.com.br. Esse site tem muitas dicas de como você começar do zero. Eu nunca fiz, Bruno, eu também nunca tinha feito. E eu posso dizer que eu andei um caminho bem grande para quem está nos vendo pela primeira vez. Poxa, vai ter um grande atalho e um bom atalho. Eu digo, comece, faça, olha, eu tô com uma dica de como tomar uma água mais pura. Vai lá, olha, eu tô com uma dica de como dormir melhor, eu tô com uma dica de como ir melhor numa entrevista. Que legal, e junto, olha o só. E começa a falar. E eu acho que quando um público reconhece você, quando alguém que pode ajudar ele a resolver o seu problema, você se torna uma autoridade imediatamente. Imediata, instantânea, Então, se verdade. nesse momento você nunca me viu o Otto, e uma coisa que nós falamos, vai resolver um problema seu, o que vai acontecer? Você vai achar que nós temos autoridade para te ajudar. Exato. E nesse exato momento a conexão acontece. É verdade. Então eu gosto de incentivar, Otto, não interessa se você nunca fez o webinário. Faça, teste, erre. Eu errei muitos. É nós também. Muito. Nós erramos E vai muito, errar e ainda. vamos errar outras vezes. Na verdade, eu acho que as pessoas têm medo um pouco do erro, né, Bruno? Elas se sentem... orgulho, né? É um orgulho, às vezes, não sei. Às vezes elas fazem, não sei se é a expectativa, mas eu sinto que as pessoas têm medo de errar. Ao passo que nós crescemos na vida errando. Eu não conheço ninguém que tenha atingido qualquer tipo de sucesso sem ela ter errado, sem ter caído. A gente aprende a andar caindo, né? Claro. Então é natural isso. E o que é mais grave é que normalmente você aprende com o erro 10 vezes mais rápido do que aprenderia sozinho. Com certeza. Então coloca uma margem de erro na sua vida e vai. E vai, sem medo. Agora, quando nós começamos a entender que para fazer um webinário profissional, qualquer pessoa pode aprender a fazer, existia uma sequência de 7 passos. O antes, o durante e o depois. Você tem que cuidar o antes, organizar as plataformas que você vai usar. Que legal. Quando eu digo plataforma, para quem está nos ouvindo, vendo, que não conhece, é onde eu vou pôr o vídeo, se eu vou vender, que plataforma que eu vou usar para vender, como que eu vou mandar os e-mails para aquecer a minha lista de e-mails. Então tem que cuidar de tudo isso. Inclusive, no curso que a gente dá, a gente faz um checklist de tudo que você tem que olhar, porque senão a gente esquece. Até eu que faço o webinário direto, eu esqueço muitas coisas. É verdade. Daí faça o webinário e nós começamos a fazer. O primeiro webinário que nós fizemos, nós faturamos R$9.000 uma noite de quinta-feira. Que legal, olha Tinha só. só 100 pessoas na sala. Gente, olha só que resultado. Olha só. Nós vendemos para 26 pessoas. E eu olhei para o meu sócio, ele olhou para mim e ele falou, cara, esse negócio é bom demais, hein? Olha só. E a gente vivendo a nossa verdade, que é uma coisa que eu falo. Eu sou profundamente contra a pessoa vender por vender, fazer por fazer. Eu acho que tem que ter um porquê ali, tem que ter uma motivação maior. Né? Eu amo ensinar, eu amo, me realizo nisso. Aí nós fizemos um outro webinário um mês depois. Aí veio o boom. Nós faturamos R$112.000 em uma hora. Gente, olha só, R$112.000 em uma hora. Agora, uma verdade tem que ser dita. Não é marcar uma aula e vender 112 mil. Nós construímos o antes muito bem. Um relacionamento de conteúdo, falando coisas interessantes. Tem uma coisa... Você entregou muito valor muito também valor. antes. Otto, eu sempre convido as pessoas para fazer o curso. Eu digo, olha, o nosso curso vai ensinar você a faturar um mês e uma hora. Mas todo mundo que me procura, todo mundo que entra no nosso site, vai ver dicas que a gente só não dá mais porque não tem tempo. A gente ensina, a gente dá, a gente quer que o nosso avatar se transforme, porque só assim pode mudar a nossa vida. É verdade. E como eu venho da área de espiritualidade, que fala de gratidão, eu tenho muita gratidão por tudo que eu conquistei. Legal. Então a gente está num evento aqui, a pessoa, Bruno, me dá uma dica, eu vou lá e eu dou aquela melhor que eu ensino no curso. Eu não fico escondendo. Não, é verdade. Mas a pessoa que quer ter um aprofundamento, ela acaba buscando o seu material, o meu, ou de quem está nos vendo. E eu acho que se o avatar, que é o público-alvo, sentir que você está escondendo o jogo, ele não já vai. cria uma barreira. Uma barreira, verdade. E a gente continuou. Quando nós montamos um modelo, a gente começou a replicar aquilo. Replicar. E aí começou a dar certo.
Mas a preocupação que eu tenho, Otto, é para quem está nos vendo achar assim, ó, ah, Bruna, você já é professora há 10 anos e você tem facilidade de falar em público, então para você... Ela já vai começar a se bloquear. Para que ela se bloqueie? Primeira coisa, o Hangout é você numa filmadora, um webcam, né? Sim. Não tem uma plateia para você ficar com medo. Não tem ninguém. Só tá você e uma crença que tem pessoas lá vendo você. Claro que você sabe quantas pessoas tem. Segunda coisa, como a gente pode usar slides, eu recomendo que a pessoa apareça no vídeo, mas imediatamente já coloque os slides, porque daí isso quebra um pouco da timidez dela. E tem uma outra coisa, um quadro branco na sua frente, ou até um script feito no papel, para você lembrar os principais tópicos que você tem que falar, porque se a pessoa falar vai dar o branco, não tem branco em webinário. É verdade. E a terceira coisa, estuda bem o seu conteúdo e pegue perguntas já feitas sobre o seu assunto, por mais que não foi a pessoa que está assistindo na hora, para você responder. Pra você responder. Tipo, terminou o webinário, eu estou dando o webinário aqui, bom, Otto, eu vou responder as principais perguntas, e você já tem uma lista de perguntas que você acha que o seu avatar vai fazer, isso só para quebrar o gelo. Olha, eu estou aqui com essa pergunta 1, a pessoa quer saber como que eu promovo a minha imagem, como que eu vou bem numa entrevista. Bom, aí você faz isso. Quando você dá valor num assunto que você sabe, você libera tranquilidade. Quando você libera tranquilidade, você passa confiança. E eu acredito que as pessoas só compram da gente quando elas gostam de você. Simpatia. Com certeza. Tem que ter. Fundamental. Confiam em você. Eu posso gostar de você, mas posso não confiar. Eu tenho verdade. amigos que eu gosto, mas não confio. Não Verdade. faço negócio com eles. Verdade. E a terceira coisa, quando elas percebem que você tem como ajudar elas a fazer a transformação que elas tanto precisam. Então, quando as pessoas gostam de você, quando as pessoas confiam em você e percebem em você a capacidade de ajudar ela a fazer a transformação, a venda acontece. A venda é uma consequência disso aí. Com Só certeza. que muita gente, Otto, reúne isso, mas não organiza um script organizado, detalhado, orquestrado. Faz um tipo de planejamento, né? E o comentário é o seguinte, Bruno, dá para fazer isso para 5 pessoas? Dá. Dá para fazer isso para 300? Dá. E os primeiros webinários que a gente dá, sempre tem muito pouca gente. O meu primeiro webinário tinha 5, meu segundo webinário tinha 9, o meu terceiro tinha 23, e aí foi indo. Hoje, os nossos webinários passam de 2.000 pessoas, mas como a gente sempre gosta de dizer, nem sempre foi assim. Tem que começar. Tem que e começar. treina também. Tem que mover. Ô Bruno, muito bom. Acho que você, nossa, deu muito valor para nossa audiência aqui, para o pessoal que está assistindo. Para a gente encerrar, Bruno, o pessoal que quer saber um pouquinho mais de como construir um bom webinário, às vezes a pessoa tem uma expertise já. O que você, onde que ela pode te encontrar, te acompanhar mais, saber um pouco mais de você? Fala mais uma vez pra gente, vai ficar aqui, mas eu queria que você falasse. O meu site é osegredodoswebinarios.com.br. Inclusive, nesse site tem muito material para gravar, até uma coisa que nós estamos para aprender, uma coisa que nós estamos colocando no ar agora, Otto, que é um infográfico com essas 3 etapas e os 7 passos básicos super detalhados. Que legal, muito bom. Super detalhado. E eu também queria deixar, que a gente está falando em off aqui, está falando lá, uma dica para quem está começando. Eu acho que o grande erro que a gente vê dos empreendedores em qualquer área, se você trabalha para alguém, você tem que empreender no seu trabalho. Se você trabalha por conta, você tem que empreender. Eu acho que o grande problema é que, as pessoas não fazem. Mas, acima de tudo, elas ficam brigando com fórmulas que já funcionam. Procure alguém que saiba mais que você naquilo que você quer aprender. E faça aquilo que as pessoas que você confia estão dizendo. Não briga com isso. Não vá contra isso. Vai lá e aí a hora que você teve a autoridade de ter feito, de ter experiência, você senta e fala, já fiz 1, 2 ou 3 vezes e agora vou mudar isso e aquilo. Exatamente. E faça. Muito o Hangout do Google é fácil de fazer. Teste para uma pequena lista. Coloca no seu Facebook. Facebook, pessoal, todo mundo tem. Todo mundo tem. Quando você vê que tem 10, 15 pessoas interessadas, vai lá. E se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acessa lá o segredoswebinarios.com.br e a gente tem muita dica lá. Bruno, quero dizer primeiro que é uma satisfação imensa. 2 satisfações, na verdade. Uma ter te conhecido pessoalmente, nos conhecemos, já acompanhava o teu trabalho. Outra foi você ter cedido o teu tempo. Eu sei que tem muita gente aqui querendo falar com você, já estão esperando, inclusive.
Mas assim, muito obrigado mesmo, foi um prazer imenso, você trouxe muito valor para minha audiência e eu quero te agradecer por essa disponibilidade. Eu percebo que você é uma pessoa que realmente gosta de ajudar e passa muito valor para as pessoas. Parabéns pelo seu trabalho. Tá obrigado. Quero te reconhecer por isso. Obrigado, de coração, estou muito bem de estar aqui com você, porque essa sintonia é importante. Obrigado. E obrigado a todo mundo que está nos vendo aí. Valeu. Valeu. Até mais.